Olá, eu sou a professora Cida Vidigal e estou aqui para a gravação de mais um podcast da Famig FEAMIG. E hoje nós temos uma presença muito importante. Nós estamos recebendo o Coronel Gilmar Luciano Santos. Ele vem aqui nos falar sobre uma novidade que está acontecendo e que muito em breve estará aí à disposição de todos vocês. Coronel Gilmar, nós vamos conversar hoje sobre direito militar. Apenas rapidamente, o Coronel Gilmar é um coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, professor, ele é reformado e ele tem várias obras aí nesta área. Foi juiz militar durante muito tempo, mas quem vai falar um pouquinho sobre isso é ele mesmo. Coronel Gilmar, seja muito bem-vindo ao podcast Famig FEAMIG. Por favor, apresente-se para o nosso espectador. Muito obrigado, professora Cida, meu querido internato, é um prazer estar com vocês aqui, viu? Matheus também que está ali, nosso técnico, sempre muito bom estar com vocês. Professora Cida, então só para me apresentar para os nossos internautas, eu me chamo Gilmar Luciano Santos, eu sou professor, mestre, sou também coronel do quadro de veteranos da Polícia Militar de Minas Gerais, sou membro da Academia de Letras da Polícia Militar e do Bombeiro Militar João Guimarães Rosa. Para quem não sabe, João Guimarães Rosa, ele foi capitão médico da Polícia Militar, isso mesmo, ao lado do grande Juscelino Kubitschek, que foi tenente-coronel médico. Meu conterrâneo. Conterrâneo lá de Diamantina, terra boa, terra da cachaça também, né? Terra da Vesperata, aquela terra ali é de gente rica, né? E eu sou autor de algumas obras que eu vou apresentar para vocês aqui como Polícia Judiciária Militar, o curso completo de formação do juiz militar. E hoje o motivo da nossa entrevista aqui nesse podcast é falar um pouco com vocês sobre uma proposta inovadora, um curso de pós-graduação em Direito Militar formado na prática, na expertise e na experiência, tanto do policial militar, através dos procedimentos pré-processuais, aqui ó, os procedimentos, inquérito policial militar, auto de prisão em flagrante delito de crime militar, termo de deserção, enfim, e também na prática forense, do dia a dia, tanto para o juiz militar, quanto para o advogado, para o juiz, para o promotor. Então, é uma pós-graduação, meu querido internauta, focado, professora Cida, na prática, no cotidiano do direito militar. Esse ramo especializado do direito tão desconhecido das pessoas e tão elitista. Por quê? Ele hoje está disponível a título de pós-graduação, mas aqui na Família os alunos têm essa disciplina. Exatamente. Não é isso? É a única faculdade que oferece para o aluno de graduação o direito militar. Muito bem. E como lembrou bem o professor Gilmar, Coronel Gilmar, né? Eu vou chamá-lo de professor porque aqui nós estamos num ambiente acadêmico e eu tenho certeza que ele não ficará chateado. Nós estamos aqui hoje para falar sobre essa pós-graduação que é coordenada por ele e que trata deste tema tão específico, tão caro para todos nós, que é o direito militar. Coronel Gilmar, o que motivou a criação dessa pós-graduação em direito militar e qual a importância deste curso para o cenário jurídico brasileiro? Professora Cida, o que motivou o nosso trabalho, primeiro falar para o internauta, eu atuei na ativa da Polícia Militar por 31 anos e 6 meses. 31 anos e 6 meses. Ao longo da minha carreira, cadete, depois aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel na ativa, a grande dificuldade que eu vislumbrei dos nossos militares, dos profissionais, dos advogados, é, primeiro, entender o direito militar, conhecer as suas variáveis, conhecer o conceito analítico de crime militar, mas principalmente na prática, dominar os procedimentos que orbitam a sua aplicação. Então, na fase pré-processual, qual que é a dificuldade que eu tive como tenente? Fazer um auto de prisão em flagrante delito de crime militar. Como juiz militar, aqui em Belo Horizonte, qual que é a dificuldade que eu via nas audiências? O advogado muitas vezes não dominava plenamente o rito processual. O Ministério Público, que não é carreira específica, da União é carreira específica, mas estadual não. A pessoa passa no concurso para promotor de justiça e o Procurador-Geral de Justiça designa para atuar na Justiça Militar. E aí ele não tem estágio, não tem... E aí ele chega lá, vai aprender a bater na cabeça. Na prática. É o tal de aprender nadar nadando e não funciona. Muitas vezes quem tenta aprender a nadar nadando morre afogado. E pensando nisso, ao longo da minha carreira, eu fui escrevendo obras. Então aqui, ó, uma delas, Matheus, se puder dar um zoom, é a Polícia Judiciária Militar. O que é isso, professora
Cida, o curso de Polícia Judiciária Militar. Eu ensino aqui de maneira muito didática, muito bem trabalhada, evitando citação de autor, vou mais no ponto, esse livro é de minha autoria, Polícia Judiciária Militar e seus procedimentos pré-processuais. O que eu falo nessa obra? Eu trago com bastante tempo os procedimentos: inquérito policial militar, auto de prisão em flagrante delito de crime militar, termo de deserção, e eu falo da audiência de custódia na Justiça Militar. Eu não apresento aqui o termo de insubmissão, porque é exclusivo de Forças Armadas e não faz sentido trabalhar. Não faz sentido. Sim. Mas para o aluno que se matricular na nossa pós-graduação, ele vai receber esse livro gratuitamente. Ele não precisa. Ó, o autor está falando, não compra, né? Esqueci, não compra. Não compra, você vai adquirir, vai ganhá-lo, vai ser presenteado. Presenteado com essa obra. Então, para tirar a dúvida dos nossos oficiais que são encarregados de fazer esses procedimentos e dos advogados, a senhora sabe que tem muito advogado que não sabe peticionar na fase pré-processual, não sabe, por exemplo, da mudança no artigo 16A do Código de Processo Penal Militar, que exige a defesa técnica quando o militar investigado for autor de um crime militar contra a vida, por exemplo, um homicídio tentado ou consumado. Então, é obrigatória a presença do advogado. Então, esse livro nós vamos trabalhar, na pós nós vamos trabalhar essa obra. Muito bem. Então... Esse livro aqui também nós vamos trabalhar, que é o Prática Forense para o Juiz Militar. Vou trazer todos os ritos dele para pós-graduação. E aqui é redação de sentença na Justiça Militar. Então, eu tenho uma trilogia para os nossos alunos. Esses livros serão gratuitamente distribuídos. Excelente. Então, para você, nosso querido aluno, fase pré-processual e fase processual completa para o nosso aluno. Então, isso me motivou, essa dificuldade de entender, de compreender, de dominar, mas principalmente de atuar, me motivou a desenvolver essa pós-graduação e oferecer para o mercado algo diferente. O que é algo diferente? Vocês vão me perguntar. É algo além de uma mera revisão bibliográfica. Eu não vou ficar aqui lendo um artigo de código com um aluno. Eu vou trabalhar, eu vou transcender do código e vou colocar na prática. No IPM, o que faz a diferença? Lá no processo penal militar, o que faz a diferença? Numa audiência de julgamento. É isso, é um direito militar prático. E era essa uma das minhas perguntas, né? Seria exatamente qual o diferencial, porque nós sabemos que existem outros cursos que são oferecidos no mercado de direito militar por várias instituições, inclusive instituições de renome assim como a FAMIG, FEAMIG, né? A nossa faculdade. Então, por quê? Qual seria a razão, a motivação para que este aluno que está aí nos ouvindo, que está nos assistindo, venha fazer exatamente o curso de pós-graduação do professor Gilmar Santos aqui na FAMIG FEAMIG? A questão é muito simples para você que está nos acompanhando. Chama-se know-how. O que é know-how? Uma coisa é eu chegar, apresentar o Decreto-Lei 1001, Código Penal Militar, Decreto-Lei 1002. Agora, o que o Coronel Gilmar e a equipe tem de diferencial de mercado? Então, vamos lá. Primeiro, 31 anos e 6 meses na ativa. Atuei em todas as fases. Ao longo da minha carreira, eu presidi inquérito policial militar, presidi auto de prisão em flagrante delito, fiz termo de deserção. Como juiz, atuei em todas as auditorias da primeira instância aqui em Minas Gerais, como juiz de militar dos conselhos especial e permanente. Então, os livros eles foram escritos com base na minha prática. Primeiro eu fui, estudei, formei, titulei. Depois eu pratiquei e hoje eu escrevi. Então, eu tenho muita experiência, tanto como oficial da ativa, encarregado de inquérito policial, auto de prisão, termo de deserção, como juiz militar. O Coronel Oswaldo, que também é um professor comigo, foi chefe do gabinete militar, também é coautor comigo de obras, atuou como juiz em todas as esferas. Coronel Luiz Otávio, mesma experiência, também trabalhou na corregedoria durante muito tempo. Então, os nossos professores, professora Cida, eles trazem consigo uma bagagem muito grande. Qual bagagem? Além de ter atuado como militar na caserna, no dia a dia, combatido o crime, ele também atuou na Justiça Militar. Então nós temos os dois mundos. Eu não estou criticando aqui nenhum juiz togado, mas muitas vezes o juiz civil togado da Justiça Militar, ele só conhece o mundo do direito. Ele nunca sentou numa viatura, ele nunca foi um oficial, então ele não conhece o lado de cá. E esse lado eu tenho, nós temos, então nós temos os dois lados. Já fomos juízes, atuei por 24 anos como juiz na Justiça Militar e
31 anos e 6 meses. Então, 24 anos como juiz, 31 anos como oficial da Polícia Militar. Isso me dá uma bagagem diferente. Isso que nós chamamos de uma competência distintiva. Isso não é arrogância. Eu estou compartilhando a nossa experiência. E inclusive mostrando qual é o diferencial, né? Quando nós fazemos uma pesquisa, por exemplo, nós encontramos uma série de outros cursos que oferecem o mesmo, tem a mesma nomenclatura, né? Oferecem talvez a mesma carga horária, mas quando a gente busca, né, sobre quem está por trás do curso, quem é a mente que pensou e que qualificou o curso, isso tem que fazer diferença. E o know-how, ele está aí para isso, né? Para nos auxiliar. E um diferencial que o nosso aluno da pós vai ter, temos um módulo detalhado, para quem se matricular vai ver lá descrito metodologicamente. Há uma visita técnica na Justiça Militar e faremos simulados. Essa era uma das minhas perguntas. Nós vamos, professor, nós vamos simular, por exemplo, aqui o interrogatório do réu? Nós vamos simular, vai ter um momento do módulo que nós vamos sentar aqui para quem é advogado, para quem quer ser juiz, promotor, para quem quer ser um oficial presidente do inquérito, por exemplo, nós vamos ensinar como é feito o interrogatório. Se o investigado, por exemplo, assim, eu vou me reservar o direito constitucional de permanecer em silêncio e de não me autoincriminar, não vou responder nenhuma pergunta. Como você vai lavrar esse texto? Nós vamos explicar o como. Como você vai redigir a ata, como você vai colocar lá e entregar. Porque o investigado de um procedimento pré-processual ou o réu de um processo processual não é obrigado a produzir prova contra si. Se ele quiser, não precisa responder. É constitucional. Né? Mas aí as pessoas falam assim, ele não é obrigado a produzir. Nós vamos ensinar. E o que eu faço, né? Isso. Exatamente. O que eu faço agora é por minha conta, é minha responsabilidade. Então nós vamos trabalhar com vocês. E é muito importante a gente lembrar, né? Porque existe, como lembrou o coronel, hoje o conteúdo, muitas vezes ele está acessível, as normas, as regras, elas são acessíveis aí para todos consultarem nas redes sociais e tudo mais. Mas a grande dúvida é o modus operandi, né? Como eu faço, como eu chego ali. E é isso que você, aluno que se matricular na pós-graduação de Direito Militar da FAMIG, FEAMIG, terá. Você terá esse diferencial, que é estudar com pessoas que têm a experiência do conhecimento, têm a experiência teórica e a experiência prática. E aí você não fica sozinho, né, nessa jornada que é tão desafiadora, que é o direito militar. Mas vamos lá, professor. Conta um pouquinho aí, né, porque a gente sabe que os módulos eles são estruturados e eles começam desde o direito constitucional até o direito penal internacional. Como é que foi isso? Como é que foi definida essa grade? Como que o senhor pensou nisso? Isso foi a várias mãos? Como que foi? O senhor já disse muito sobre a sua experiência prática, mas para além da experiência prática, como que foi esse processo de construção? Nós sentamos esse grupo de professores, inclusive especificamente eu, Coronel Gilmar e o Coronel Oswaldo, somos atualmente os únicos oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, possuidores de um curso nacional de formação de formadores, ministrado com exclusividade pela Escola Nacional de Formação de Magistrados, a ENFAM. Então, eu e o Coronel Oswaldo, depois de termos a titulação, são 3 módulos que nós fizemos pela ENFAM, aqui pela Escola Judicial Militar do Tribunal de Justiça Militar, porque tanto eu quanto o Coronel Oswaldo somos professores dos juízes militares. A cada 3 meses, nós aperfeiçoamos e licionamos por curso de adaptação de juiz militar. Nós sentamos e desenhamos, com base nessa experiência que tivemos com a ENFAM, com base na experiência que tivemos licionando por juízes militares, com base na experiência na Academia de Polícia Militar e com a nossa experiência, falei, vamos desenvolver um produto novo? Vamos. Então, qual que é o supedâneo? Qual que é a base do nosso curso? Não podia ser outra disciplina que não fosse o direito constitucional. Sim. Qualquer curso de direito que preze, que prime por sua qualidade, precisa começar pela origem. E a origem epistemológica de tudo é a Constituição. Sim. Então nós temos por base, supedânea, a Constituição. Depois, não adianta hoje nós tentarmos chegar no Decreto-Lei 1001 de 1969, atualizado pela 14688, que é a lei de 2024, sem que o aluno passe por uma evolução histórica do direito romano, lá no direito sumério. O direito militar, professora Cida, ele surge 10 séculos antes de Cristo com os sumérios. É lá que surge a palavra soldado.
Vem de soldo, é a parcela básica de quem recebia um lastro. No Império Romano, esse lastro, esse metal, era um serstécio ou um denário. Em todo aquele soldo, pessoa que recebesse um soldo para dedicar-se exclusivamente à arte da guerra, de defender os seus, foi chamado de soldado. Então, do soldado ao coronel, ao general, todos somos soldados. Tanto é que antigamente a parcela básica do salário de um militar era o soldo. Hoje chama remuneração básica, mas durante muitos anos foi soldo. E a farda, por exemplo, a farda era uma vestimenta, na parte de baixo um metal, em cima uma pele de carneiro e por cima um revestimento de uma armadura, onde vinha um símbolo dos sumérios. Ela era muito pesada, então os soldados reclamavam do peso. Agradeciam quando as flechas vinham, batiam, mas não entrava. Mas reclamava do peso e deixava um pouco lento. Aquela farda, eles falavam que era um fardum de peso. Então, o fardum deu origem à palavra farda. O que é farda? É uma vestimenta de uso exclusivo do militar. Militar no Brasil é gênero, as espécies. Exército, Marinha, Aeronáutica, ou pela antiguidade, Marinha, Exército, Aeronáutica, e as Forças Auxiliares do Exército, PM, Bombeiro, Militar. Então, hoje nós somos 5 espécies do gênero militar. Então, essa digressão histórica nós vamos começar no século X a.C., com os sumérios, e vamos terminar hoje com a emenda constitucional número 45, que modificou a justiça militar. Vejam que há também um mergulho na história, né, para entender essa instituição que faz parte de uma justiça especializada, né, no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Muito bem, coronel. É muito importante trazer essas informações até para que o nosso aluno e o nosso internauta, né, possa conhecer, né, quais foram as peculiaridades que subsidiaram essa mentoria, esse pensar aí do curso. Inclusive, isso aqui é uma curiosidade importante, sim. Eu sei que a senhora é advogada também. Hoje, quando você pega um jurista, né, um professor, um estudioso do direito, que ele fala assim, por que o direito castrense? Você fala assim, uai, essa pessoa sabe bastante. A palavra castrense, ela surge lá no século II depois de Cristo, no auge do Império Romano, com um direito militar chamado Iuris Castrensis Romanorum. Quando Roma expande o seu poder, o juiz, que era um juiz pretor que ficava em Roma, ele vai para o campo de batalha e passa a se chamar juiz auditor, e lá no campo de batalha, esse direito é chamado castrum. O que é castrum? Direito aplicado no campo de batalha. Então, lá no campo de batalha, não era no fórum que eles se reuniam, era na auditoria ou auditário. Então, esse direito que acompanhava a tropa no campo de batalha recebe o predicado até hoje de castrense. Então, quando alguém usa o termo justiça castrense, ele sabe muito que é a justiça militar. Militar. Olha, e mais do que isso, hein? Vocês já perceberam que vocês vão ter aulas de etimologia das palavras com o professor Gilmar, porque ele conhece bem aí a origem das palavras, né, a história das palavras. E é isso, professor. Mas aqui eu gostaria que o senhor também falasse um pouquinho, porque o campo do direito militar, ele é muito pouco explorado, né? Como o senhor bem já demonstrou aqui, já trouxe para nós, são muito poucos as escolas que se dedicam aí a ter uma cadeira de direito militar. A FAMIG, FEAMIG, a Faculdade FAMIG, ela tem essa cadeira militar. É a única a oferecer para o estudante de graduação essa disciplina. Exatamente. As demais só oferecem, não são muitas também, a pós-graduação. Por isso que o direito militar fica muito elitista. Exato. Ele fica acessível a um público muito limitado do direito. Isso não é bom para o próprio direito militar. E o meu questionamento, que eu inclusive gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais para os nossos internautas, é exatamente isso. A partir do curso de Direito Militar, ofertado pela FAMIG, o senhor acredita, né, que ele pode mudar um pouco esse cenário aí, esse cenário bem fechado, né, se a gente pudesse usar essa expressão, daqueles que operam dentro da justiça militar? Esse é um dos nossos propósitos, aumentar o leque de profissionais que conheçam e exercitam essa atividade. Porque hoje muitos alunos, quando eles formam de maneira imediata na faculdade, eles ainda estão meio perdidos quanto a qual o rumo da carreira. Eu vou buscar o direito trabalhista, porque ele te dá uma remuneração mais imediata em termos de honorários. Não, vou buscar o direito tributário, que é o direito que dá muito dinheiro. Não, vou buscar o... Quando o aluno
ele vai se deparar com essa, né, essa dificuldade de buscar uma especialização, nós pretendemos apresentá-lo um direito inovador, célere, não existe prescrição na Justiça Militar de Minas Gerais. Então, hoje, pelo 3º ano seguido, a Justiça Militar de Minas Gerais, o tribunal, ele foi considerado o melhor tribunal de justiça militar do país e a melhor justiça militar do país, com selo de diamante pelo CNJ. Então, quando você optar por advogar na Justiça Militar, aqui de Minas Gerais, o aluno vai saber o seguinte: olha, eu estou indo para uma justiça extremamente ágil, célere, responsável, mas principalmente com a maior titulação e reconhecimento hoje do Brasil. Né? Qualificada. Então, atuar como advogado vai ser o diferencial para eles. Também, quem busca o concurso para juiz, para promotor, e aí tem um grande diferencial do mercado. Para aqueles alunos da graduação aqui da FAMIG, que desejarem prestar o concurso para o CFO, ao observar a modulação que nós fizemos na carga horária, presta atenção, você que está aqui. Matheus, dá um zoom. Doutor Matheus, dá um zoom. Aqui, ó. Presta atenção. Sabendo que o concurso do CFO é um chamariz, é um diferencial na carreira de vocês, principalmente os militares que estão aqui fazendo a graduação, nós preparamos um rol de crimes militares impróprios, professora Cida, que caem na prova do CFO. Então, quando nós formos estudar com o nosso aluno de pós-graduação, ele vai ter um verdadeiro preparatório para o CFO. Então, nós estamos colocando um módulo para trabalhar lei de abuso de autoridade, que é um crime militar impróprio, a tortura. Nós vamos trabalhar a lei de execução penal, porque a execução penal na Justiça Militar Estadual, ela não é de acordo com o Código de Processo Penal Militar, o Código Veda. Determina que seja com base na Lei 7210 de 84. E essa lei cai na prova do CFO. Então, praticamente, toda a legislação é extravagante ao direito militar, que hoje é tido como crime militar impróprio, nós iremos estudar. Então, acaba sendo um verdadeiro preparatório para o CFO. Na verdade, é multifacetado, né? É uma pós-graduação que, além de te especializar, te dar aí um título lato sensu, vindo de uma faculdade renomada como é que vai contar ponto para o concurso. Conta ponto, né? Porque faz parte ali da pontuação de títulos, provas de títulos, não é isso? E ainda assim te prepara para esse exame que faz toda a diferença na carreira militar, né, coronel? Toda a diferença. Muito bem, então vamos lá. Continuando nessa toada, né, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre quais habilidades práticas aí que o senhor acredita que são essenciais para quem deseja atuar na Justiça Militar. Principalmente o domínio do processo penal militar. Conhecer o rito, os procedimentos. Na Justiça Militar, no direito militar, na fase processual, nós temos duas espécies de processo. O ordinário e o especial. O ordinário é aplicado aos crimes militares próprios e aos impróprios em geral. Já o rito especial é só para os crimes militares próprios de deserção. Cida, pouquíssimas pessoas sabem, entender. E para facilitar a vida, sabe o que a nossa equipe fez? Para quem é formado em administração ou quem gosta de fluxo processual, aqui, ó, nesse livro, eu desenvolvi a partir da página 100 um esquema, um organograma. Você está vendo? Sim, sim. Para você que está me encontrando aqui, ó, nesse livro, eu desenvolvi o organograma, processo penal militar em 10 passos. Para o curso, nós pegamos uma ferramenta de gestão que os engenheiros amam, chama Visage. Visage é uma ferramenta de gestão, um fluxograma gerencial desenvolvido em raias, onde ele mostra ponto a ponto da cadeia produtiva. Sabe o que nós fizemos? Pegamos esse programa, eu sentei com o Coronel Oswaldo, com o Coronel Luiz Otávio, os professores, nós transformamos cada rito do processo em um Visage. O aluno vai receber de graça. Se ele for um advogado e ele quiser advogar, ele pode imprimir esse slide, colocar lá no escritório dele, ele pode olhar o tempo inteiro e falar assim, ó, eu estou nessa fase do processo, vai acontecer isso, ele não vai ser pego de surpresa. Nós vamos ensinar, inclusive... Você está pegando nas mãos do profissional para que ele possa seguir e não errar. Não errar. Por exemplo, dentro dessa pragmática, nesse livro aqui, que é sobre dosimetria de pena e sentença, nós ensinamos para os juízes militares, olha que interessante aqui, Cida, também não tem lugar nenhum no Brasil, eu desafio o nosso estudante aqui, ó. Você quer modelo, né? Quer ler para a gente? Modelo de voto.
Absolutório. Então, esse livro... Relatório, tudo. Relatório, fundamentação, dispositivo, voto absolutório, voto condenatório. Aqui, ó, dosimetria de pena, primeira fase, segunda fase. Por que isso é importante eu ensinar para o meu estudante? Quem quer ser juiz, uma das fases do concurso é fazer uma peça jurídica, que é a sentença. Sim. O juiz tem que aprender a fazer sentença. Então, nós vamos ensinar no curso a fazer sentença. O promotor tem que saber fazer uma denúncia. Nós vamos ensinar a fazer denúncia. Aí você fala assim, e o advogado? E eu? Nós vamos te ensinar a anular tudo. Nós vamos te ensinar a fazer o recurso de apelação. Como anular uma sentença mal feita, mal redigida, tecnicamente imperfeita. Como você, lá na sustentação oral, neutralizar a denúncia do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. Ah, o promotor faltou requisito. Você não vai precisar nem adentrar o método, você só vai adentrar em nulidades processuais. Nós vamos ensinar isso tudo. Para quem quer ser juiz, nós vamos ensinar a prática do juiz. Para quem quer ser promotor, fazer uma denúncia, e o advogado, anular a sentença e anular a denúncia. E é interessante, né, tudo isso que o coronel está dizendo, porque isso é muito pouco explorado, porque isso normalmente, essas informações, normalmente, o profissional, né, do direito, e aí eu falo da minha área que não é militar, muitas vezes ele aprende isso na prática depois de muitos anos, muitas vezes à custa de muito erro e acerto, em que ele vai adquirindo essa experiência. O que vocês vão receber aqui é um produto já qualificado, em que a experiência vem a reboque, né, da prática, trazendo uma prática qualificada. E é por isso, professor, que eu gostaria também que o senhor me falasse um pouquinho sobre essa formação de especialistas. O senhor acredita que essa formação de especialistas, ela contribui de alguma forma para a segurança pública no Brasil? Mas muito, Cida. Enquanto o direito militar ele estiver na mão de poucas pessoas, ele não vai evoluir. Qual que é a grande dificuldade hoje quando eu falo de crime militar doloso contra a vida de civil? A Constituição, através da emenda 45, fala que o julgamento é através do júri. Tá. Ótimo. E que hoje, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, pessoas que não são da área do direito ficam sofismando. Ora, a Constituição, na emenda 45, falou assim: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares, competindo, ou de competência, ou sendo de atribuição exclusiva do juiz de direito de juízo militar, processar e julgar singularmente as ações contra atos disciplinares e o militar que praticar crime contra civil, ressalvada a competência do júri. Aí sabe o que acontece? Remetem os autos lá para o Tribunal de Justiça Comum. Hora nenhuma a emenda 45 mandou jogar para a Justiça Comum. Eu já venho militando nisso e hoje a minha voz, depois de 10 anos já falando sobre isso, várias propostas de emenda à Constituição e do Código de Processo Penal Militar estão tramitando, 3 delas de minha autoria, colocando o artigo 125 para o terceiro A na Constituição, só para tirar essa dúvida. E o que está lá no A? É porque as pessoas não entendem. O que está lá nessa proposta que vai entrar agora, se Deus quiser, em 2025 ou 2026, a emenda. Nos crimes militares dolosos contra a vida de civil, o tribunal do júri será realizado nas dependências da Justiça Militar e presidido pelo juiz de direito do juízo militar. Tudo porque as pessoas não fazem uma interpretação conforme a Constituição. Aí precisa estar escrito isso. Hoje... Mas já tem jurisprudência, já consolidando esse entendimento? Ainda não? É tudo muito novo? Não, porque está sendo jogada a revelia para lá. Falou que é conduta dolosa contra a vida civil. Já remete. Vai para o tribunal. Se eu te contar que várias vezes eu leciono no Brasil inteiro, várias vezes conversando com alunos do Brasil, rodo, ministrando palestra, os advogados falaram, chegou lá no júri, eu atravessei uma petição para o juiz sumariante e ele viu que o que estava na mão dele no inquérito não era doloso, era culposo. A justiça lá do estado dele, que nem a justiça militar, era um núcleozinho, sequer apreciou o mérito. Chegou lá, a vítima é civil, mandou para o júri, chegou lá, era crime culposo. Crime culposo é crime doloso. Só entendeu? Entendi. Então, quanto há um despreparo enorme, né? Enorme. Quanto uma lacuna menos aí. Se estuda, mais pobre fica o direito. Então, o que nós queremos com isso? Que cada vez mais pessoas, profissionais gabaritados, estudem o direito e façam uma evolução técnica. Que ele deixe de ficar na mão de um grupo pequeno para que ele fique algo seleto. O que é seleto?
mais bem estudado, mais bem preparado, mais amadurecido. É isso. E com isso, né, abre um mercado de trabalho novo. Novo. Um mercado de trabalho pouco competitivo até agora, né? A gente espera que no futuro ele cresça, mas assim, com pouca competição, exatamente pelo despreparo da grande maioria, né? E levando em conta que há um módulo que nós vamos trabalhar também, os procedimentos pré-processuais de natureza administrativa. Ou seja, os processos administrativos, uma comunicação disciplinar, um processo demissionário, que também poucos advogados entendem e conseguem militar. Então nós vamos ensinar como que é o passo a passo da advocacia administrativa. Os procedimentos éticos também? Todos. Na Polícia Militar chama-se MAPA, né? Manual de Procedimento Administrativo. Nós vamos ensinar para as pessoas, os profissionais, principalmente os advogados que estiverem nos assistindo aqui, como advogar, como peticionar, qual fase, esse recurso é para o regional, não, esse recurso é para o comandante do batalhão, não, esse é para o governador, não, exauriu a esfera administrativa, você vai entrar, você vai abrir o Código de Processo Civil e você vai ajuizar uma ação civil na Justiça Militar, com o juiz de direito do juiz militar, com o juiz singular, para que ele conheça e possa anular o ato administrativo. Isso é um total desconhecimento do mundo jurídico. E não é culpa do advogado, porque ele não tem essa matéria. Né? Não tem essa matéria e como é um mercado muito específico, né? Uma bolha mesmo, às vezes a pessoa segue a carreira jurídica sem nunca ter aberto o Código Penal Militar. Sequer. E é uma verdade. É uma verdade, talvez a grande maioria dos advogados. Então nós queremos, exatamente, você usou uma expressão maravilhosa, nós queremos romper essa bolha. Nós queremos expandir o estudo do direito militar. Esse é o nosso foco. Muito bom. Professor, tem aqui algumas perguntas, mas que o senhor também, de alguma forma, já respondeu, mas eu acho importante a gente retomá-las, até porque elas vão fazer parte de um bloco temático aqui para todos nós, né? Como que o curso de pós-graduação em Direito Militar vai preparar os alunos para que eles possam lidar aí com questões delicadas, como os crimes impróprios, como o senhor bem lembrou, né? Tortura, abuso de autoridade ou violência doméstica. Como que isso foi pensado? Nós pretendemos, primeiro, apresentar para o aluno o direito material na sua essência. Sim. Nós vamos começar explicando o conceito analítico de crime militar, sabe? Aquele Hans Wies, aquele fato típico, antijurídico, culpável, mais artigo 9º. Você fala assim, professor, então eu vou voltar lá para a graduação. Não é bem assim. O conceito de crime militar ele é tetrapartite. Quando eu explico, por exemplo, nesse livro aqui, ó, eu apresento o trabalho do sniper, né, que é o atirador de elite. Se eu fizer uma pergunta para você agora que está estudando na graduação, alguma pós-graduação, muito provavelmente você vai errar a resposta. A pergunta é, o atirador de elite, quando ele efetua o tiro letal lá no sequestrador, ele está protegido ou abarcado por qual excludente no direito militar? E para você não sofrer, já vou te responder. Nesse livro aqui que você vai receber gratuitamente, está lá. Todo mundo acha que o atirador de elite age em legítima defesa de terceiros. Não é. Ele age nos termos do artigo 38B do Código Penal Militar com uma excludente de culpabilidade chamada inexigibilidade de conduta diversa. Mas você só vai entender isso quem vier fazer com a gente o curso e vier estudar comigo. Aqui, ó, é um livro inteiro para explicar inexigibilidade de conduta diversa. Só está entendendo? Então nós vamos aprofundar em cada instituto jurídico. Menagem. Nossa, o que é menagem? É um instituto jurídico sui generis do direito processual penal militar que tem natureza híbrida. Se feita dentro de um quartel, tem natureza de prisão preventiva. Se for extramuros, mais dentro da cidade, liberdade provisória. Só existe no direito militar. Aí eu te pergunto, você que está assistindo, para quais crimes militares? Você quer saber? Aí você vai ter que fazer o curso com a gente. Mas vou te dar não vai ficar sem resposta, não. Todo crime militar cuja pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos, cabe menagem. Aí quais são? Eu vou te falar no curso. Tá bem? Professor, agora eu gostaria que o senhor tocasse num tema. Na verdade, é uma interlocução entre duas áreas que comumente elas são muito atacadas, elas às vezes são até mal interpretadas, que é exatamente essa questão do direito militar, né, e os tratados de direitos humanos, o Pacto, por exemplo, de São José de Costa Rica. Como que fala um pouquinho aí sobre essa relação, né, até para poder
as pessoas que estão nos ouvindo, que são às vezes de carreira militar, mas também são aqueles civis comuns que querem só conhecer de curiosidade. Conta um pouquinho aí sobre isso. Para você que está nos acompanhando, e professora Cida, eu, Coronel Oswaldo, o Coronel Luiz Otávio, o Coronel Edmar, todos nós somos formados pela Cruz Vermelha Internacional. Então nós fomos titulados em Direitos Humanos, formação recebida gratuitamente aqui na Academia de Polícia Militar. E com base na experiência e a gratidão que nós temos à instituição, nós desenvolvemos um módulo exclusivo para essa pós. É um módulo sobre direitos humanos, cujo foco começa lá com o direito internacional humanitário. Nesse bloco, nós fazemos uma diferença entre direitos humanos, o direito material, e direito internacional humanitário. Para você que está assistindo, quer saber um pouquinho mais? Direito internacional humanitário refere-se às normas e os tratados internacionais focados na guerra. Eu posso atirar em paraquedista, eu posso jogar um molotov, enfim, pode atirar no civil. Isso é direito de guerra. Direito de guerra é direito internacional humanitário. Mas direitos humanos, nós vamos fazer uma digressão epistemológica desde Roma, desde a época do Império Romano, vamos passar pelos tratados, né? Falar da lei napoleônica, essa questão toda, mas principalmente vamos falar da Liga das Nações em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial, mas vamos falar da ONU, que a partir do fracasso da Liga das Nações, ela não impede a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos a ONU. A ONU, ela tem sede em Washington e através da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, são proclamados os 30 artigos da Declaração Universal. Tem gente que fala aí na rua, direitos humanos, se você fizer uma pergunta básica, bacana. De quando são os 30 artigos da Declaração? Nem sabe o órgão, nem sabe quando. Então ela é proclamada em 10 de dezembro de 48, através de um órgão das Nações Unidas chamado Assembleia Geral. Tá bem? E quantos artigos? 30. Esses artigos, eles são chamados princípios basilares do direito contemporâneo. A nossa Constituição, principalmente, o artigo 5º, ela é toda inspirada nos 30 artigos da Declaração. Fundamentais. Os direitos fundamentais. Primeira e segunda gerações. Sim. Mas você quer saber o que é a primeira e segunda geração de direitos humanos? Tem que estudar com a gente. Depois... Nós passamos pela Guerra Fria, chegamos até a década de 90, em 1969, em São José da Costa Rica, a Organização dos Estados Americanos, que não tem nada a ver com a ONU, é um órgão que não tem nada a ver, ele tem sede nos Estados Unidos, mas não tem nada a ver com a ONU, só tem jurisdição nas Américas, através da Assembleia Geral, em 1969, proclamam os artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamado Pacto de San José da Costa Rica, que também vem trazer direitos de primeira e segunda geração, praticamente são 5, né? Direitos civis, sociais, econômicos, políticos, enfim, são civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, os 5 direitos previstos nele, divididos em 82 artigos, mas traz uma inovação. Cria para as Américas a Corte Interamericana de Direitos Humanos e cria a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem um papel de investigação. Isso eu estou falando no cenário latino-americano. Mas em âmbito internacional, quem for fazer a pós com a gente vai ter que estudar conosco o Tribunal Penal de Nuremberg, que condenou os nazistas em 46. Tribunal ad hoc, um tribunal ad hoc, muito criticado, que ele foi chamado Tribunal dos Vencedores. Sim. E hoje nós temos o Tribunal Internacional Penal, com sede nos Países Baixos, que tem jurisdição internacional e o Brasil é signatário. Então nós vamos explicar esses 3 institutos jurídicos, que é o Tratado de Roma, o Tribunal Internacional Penal lá nos Países Baixos, vou falar da Convenção Americana de Direitos Humanos e nós vamos falar da Declaração Universal. Então, quem vier fazer conosco essa pós-graduação vai estudar esse modo de direitos humanos. Por quê? Porque o militar ele é protagonista nesses 3 momentos da história do mundo e do Brasil. Muito bom. Olha, só por aqui, você aí que está nos assistindo está percebendo a profundidade das reflexões que serão trazidas aí ao longo do curso. E aqui eu estou apenas com o Coronel Gilmar, mas a gente sabe que
por trás, juntamente com ele, existem muitos outros professores com gabarito também de altíssimo nível. O sarrafo é alto, hein? Nós precisamos começar a prestar atenção nisso, porque está faltando muita gente com qualidade aí no mercado. E nós estamos aqui na FAMIG e FEAMIG exatamente para poder suprir essa demanda de mercado, trazendo aí um curso de pós-graduação de qualidade, né, Coronel? É um diferencial de mercado. Isso mesmo. E aí, assim, a gente já falou também, mas eu quero que o senhor fale de novo para essa turma aí que não faz parte do direito militar, qual que é a importância de compreender essa estrutura de funcionamento aí da Justiça Militar da União e das Justiças Militares Estaduais. A pessoa que for fazer o curso, qual que é a importância dela ter esses conhecimentos? Essa pergunta é tão importante que eu já lecionava esse curso no módulo prático, não de pós, mas uma extensão, curso livre, para a OAB. Em determinado momento de um treinamento, é um treinamento intensivo, então era focado nos fins de semana, eu estava ensinando recursos, apelação, embargo de declaração e embargos infringentes. Aí eu explicando, olha, dos recursos da primeira instância da Justiça Militar Estadual, só subirão nos estados que possuem o Tribunal de Justiça Militar para o próprio tribunal. Não há possibilidade jurídica de subir recurso estadual para o STM em Brasília. Aí uma advogada começou a rir e colocou a mão, falei, doutora, o que está tão... E a sala inteira começou a rir. Falei, doutora, o que está tão de engraçado? Ela está assim, professor, o senhor falando isso comigo, o senhor acredita que eu estava advogando e eu entrei com um recurso? E ela pediu assim, por favor, não me peça para falar onde. Um recurso estadual, ela levou para o STM, eles não receberam, mas não falou por quê. Ela gastou avião, ela gastou deslocamento, foi para Brasília e não receberam o recurso. Por quê, meu querido aluno? Recurso de justiça militar estadual só cabe para o tribunal nos estados que possuem o tribunal especializado, que é Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul. Nos demais estados que não criaram o tribunal especializado, o recurso sobe para uma câmara especializada do próprio tribunal do estado. Só vai recurso para o Superior Tribunal Militar em Brasília as ações originárias da primeira instância da Justiça Militar da União. Então, o STM não é instância recursal de Justiça Militar Estadual. A senhora acredita? Tá aí. Então, é muito importante mesmo, né? Extremamente importante. E esses depoimentos dos advogados aí que estão atuando na prática são importantes, porque, veja bem, essa advogada, provavelmente ela perdeu o prazo de recurso. Perdeu o prazo de recurso, gastou dinheiro com avião. Gastou dinheiro, e aí detalhe, prejuízo, né? Era dinheiro que já estava pago nos honorários advocatícios. Exato. Então ela tirou dinheiro do bolso para trabalhar. E perdeu dinheiro por desconhecimento. E deu prejuízo no seu cliente por desconhecimento. Com certeza. Então é muito importante compreender a estrutura e o funcionamento tanto da Justiça aí, Militar da União quanto das Justiças Militares Estaduais. Muito bom. E nós vamos ensinar, inclusive, a fazer as peças, o recurso de apelação, embargo de declaração, embargo de infringentes, os embargos infringentes. Cada peça será objeto de um módulo aqui. Então, o aluno vai ter que sentar, além do professor ensinar a passar o modelo, a forma de avaliar é ele produzir uma peça e entregar para que nós possamos corrigi-la. Então, ele vai levar para o escritório dele uma peça corrigida. Muito Isso é importante. Como que a metodologia do curso, né, contribui para a formação desses alunos? Essa metodologia que por tudo que o senhor já expôs aqui, ela vai conjugar prática, teoria e produção científica. Como que isso aí vai contribuir para a formação desses alunos? Primeiro, o aluno da graduação aqui, aí é uma questão, né? Nós tivemos a reunião com o professor José Carlos, o aluno, se não me engano, do 8º, 9º, 10º, já poderá começar a fazer. Então, ele vai poder aproveitar esse módulo, depois de formado, mas as pessoas que optarem, os profissionais, os militares já formados, os futuros, os concurseiros para promotor, para juiz, mas principalmente os advogados, ele é dividido em módulos. Esses módulos, eles estão divididos de forma que você, de maneira pragmática e metodológica, possa já começar exercitando no seu dia a dia, quer seja na produção de um artigo científico, e nós temos uma novidade, a professora Cida está aqui, a nossa pretensão é que ao final do curso, nós não vamos fazer monografia. Eu não tenho nada contra monografia, mas monografia fica um trabalho pesado, grande, fica na biblioteca, quase ninguém lê. A nossa intenção é produzir um texto, um artigo científico. Cada aluno vai pegar uma área temática, vai produzir um artigo científico e nós vamos compilar e ao final do curso, no dia da colação, da formatura, nós vamos produzir um livro com a faculdade. Vamos, né, então, o aluno, além de sair pós-graduado,
ponto no concurso, ele também Ainda agora tem ponto de vai publicação ter no um concurso. ponto de publicação. Professora Cida, é muita vantagem esse curso, é muita inovação e é muita Muito qualidade para você. Muito benefício, né? benefício para Muito o aluno. benefício, muito bom. É um curso que enfatiza muito a interdisciplinariedade, né? E a produção científica. E nesse contexto aí, professor, como é que o senhor avalia a pesquisa acadêmica no avanço aí do direito militar? Vamos lembrar para o aluno que essa pesquisa acadêmica há uma parceria firmada entre a FAMIG e a Polícia Militar de Minas Gerais. Então, toda a produção literária acadêmica ela vem enriquecer a bibliografia de ambas as instituições. Então, esse material transversal, multidisciplinar, além de ser um preparatório do curso para quem quer fazer o CFO, ele integra o rol de material didático que será disponível para o mundo de pesquisa acadêmica. Então, serão artigos que ficarão disponíveis no sistema via web, o nosso livro vai ser disponibilizado. Então, nós estaremos contribuindo intelectualmente para o engrandecimento do direito militar, não só em Minas Gerais, mas o direito militar do Brasil. Olha que proposta arrojada nossa. É arrojada. É arrojada. Muito arrojada. Por isso que é inovador. É. Bom, então agora vamos explorar só mais um pouquinho o curso, e eu gostaria que o coronel, que também é o coordenador do curso, pudesse falar um pouquinho sobre essa carga horária de 360 horas, né? O curso, como que isso vai acontecer na forma semipresencial, na forma presencial, como que isso, ou na forma EAD, né? Como a gente conhece, a forma assíncrona. Essa estrutura pensada, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa estrutura, como foi pensada, e também falasse um pouco sobre como essa estrutura ela atende aí às necessidades dos profissionais que querem atuar ou que já atuam na área do direito militar. Excelente essa pergunta, professora Cida, para você que está nos acompanhando. Para o aluno da região metropolitana de Belo Horizonte que desejar ter um contato presencial e pessoal com o professor, aqui na FAMIG, a equipe de coordenação está disponibilizando para nós, professores, uma sala exclusiva para pós-graduação. Junto com essa equipe presencial, teremos uma câmera como essa que o Matheus está aqui filmando, e a nossa aula será transmitida ao vivo, online, para todos no Brasil inteiro que quiserem acompanhar. Então, para você, policial militar, que está fazendo lá em Passos, no 12º Batalhão, lá no 28º Batalhão, lá em Lavras, Poços de Caldas, Valadares, que quiser assistir lá do conforto da casa dele, ele vai abrir a tela do computador e ele vai estar acompanhando a nossa aula, que será ao vivo, online, aqui da faculdade. Então, o aluno da região metropolitana quer um contato direto, vem para cá, assiste nossa aula daqui. E a nossa aula será transmitida ao vivo. Ah, professor, eu vou poder fazer pergunta? Vai, as ferramentas disponibilizadas pela faculdade vão permitir. Então, o Matheus vai estar aqui, nossa equipe técnica vai estar aqui. Você entra no chat, faz a pergunta e o professor ele vai responder. O nosso compromisso é tirar todas as dúvidas em tempo real. E depois que essa aula for transmitida, ela é o nosso acordo com a faculdade, ela ainda vai ficar disponível para o aluno por um tempo. Sim. Né, durante o curso, durante o curso, um tempo para que você possa revê-la, reassisti-la. Então, quanto à metodologia, ela é ao vivo, online, mas com a participação daqueles que desejarem em sala de aula aqui conosco. Tudo bem? Lembrando que esse modelo é um modelo extremamente inovador, porque, em regra, os modelos não são assim. Em regra, uma grande parte do curso é ofertada de forma assíncrona, de forma EAD. O aluno vai assistir aulas gravadas. Então, aqui você vai ter, além da possibilidade de estar aqui presencialmente, junto com o seu professor, com o professor daquela disciplina que está sendo ministrada, você ainda pode estar de forma síncrona, ao vivo, em tempo real ali, interagindo durante a aula, trazendo os seus questionamentos para que o professor que vai receber esses questionamentos possa te responder, possa esclarecer as suas dúvidas. Então, isso é algo realmente muito inovador, que agrega muito e que com certeza vai fazer toda a diferença aí na sua formação. E, professor, nós já estamos chegando ao final, mas eu gostaria que, antes de encerrarmos, o senhor falasse um pouquinho como que você enxerga o perfil desse aluno para esta proposta de pós-graduação de Direito Militar. Toda pessoa interessada em conhecer
aperfeiçoar, evoluir no direito militar, vai ser nosso convidado. Você é nosso convidado. Então, aluno de graduação, você já está agora concluindo a sua graduação, está prontinho para ingressar no mercado de trabalho. Vadmeca, vem comigo, vem fazer a pós-graduação. Eu acabei de formar professor, estou me preparando para o CFO. Esse é o momento. Você vai fazer o seu preparatório, já com uma pós-graduação, vai ganhar ponto de titulação, vai ponto de publicação literária e vai se preparar para o CFO. Eu sou já um advogado, eu tenho experiência de mercado, mas eu quero agora aumentar o leque de oportunidade do meu escritório, eu quero advogar na Justiça Militar. Vadmeca, vem comigo que você vai aprender a advogar na Justiça Militar. Eu sou um concurseiro, eu estou doido para passar no concurso do Ministério Público e eu tenho interesse de aperfeiçoar. Vem comigo. Eu sou uma pessoa que sou apaixonado com o poder judiciário, eu quero ser juiz futuramente, eu quero aperfeiçoar, eu quero ser um juiz militar no futuro. Vem comigo, nós vamos te preparar também. Então, é um público muito eclético. E para você que já é formado, hoje nós temos um leque de oficiais e praças que estão no quadro de veteranos. Depois de trabalhar uma carreira inteira, eles estão hoje veteranos, quer dizer, eles estão aposentados. A gente não fala aposentado, é veterano. Mas que quer continuar a estudar por uma satisfação própria. Professor, hoje eu quero, né? Eu não tenho curso de direito, eu tenho o curso da academia, mas eu gostaria de fazer sua... Pode. Você que tem uma graduação reconhecida pelo MEC, você pode fazer a nossa pós-graduação. Se o seu sonho é se aperfeiçoar em direito militar, não perca tempo, Vadmeca. É só aproveitar, professora Cida. Eu falei aqui, nós falamos o tempo inteiro, né, Matheus? O tempo inteiro da pós-graduação. Mas olha a inovação. Gente, só a FAMIG que eu conheço está fazendo isso por vocês e a GE Treinamentos. Qual que é? O MEC ele exige uma carga horária extracurricular para que o aluno possa adquirir a graduação. E muitas vezes o aluno fica desesperado, querendo achar um congresso, um seminário. O que nós estamos ofertando aqui em parceria com a FAMIG? Cursos livres de extensão. Nós já estamos agora, né, Matheus? 25 horas aulas em curso rápido, em standard de direito militar. 25 horas aulas constitucional, penal e processo penal militar. Um curso curto, rápido. Então, para você que está agora no 8º, 9º período, quiser pegar em 25 horas aulas, vai lá, procura o site. Eu quero fazer um curso de negociação e mediação de conflitos. Nós também estaremos ofertando para vocês. Eu quero trabalhar gerenciamento de crises, né? Crises do sistema prisional, crise em ocorrência de alta complexidade. Eu quero entender um pouco. Nós estamos fornecendo para vocês cursos livres de direitos humanos, mini curso de Estatuto da Criança e do Adolescente. É mais um benefício, um bem-estar que a FAMIG, em parceria com a GE Treinamentos, está fornecendo para vocês. Muito bem lembrado, Coronel. E você que está interessado, tanto na nossa pós-graduação, quanto nos cursos livres aqui ditos pelo Coronel, você deve entrar no nosso site, na loja do nosso site, você vai encontrar ali um hall de disciplinas, de propostas de capacitação que vão enriquecer muito a sua prática do dia a dia. A FAMIG, ela se preocupa com essa formação, porque não adianta, né, Coronel, nós termos aí pessoas profissionais que são muito bons em teoria, mas que quando você os coloca ali no dia a dia, no trabalho ali de campo, eles simplesmente não conseguem se mexer. E, para encerrar, eu gostaria de pedir ao Coronel Gilmar que pudesse trazer aqui para os nossos ouvintes aí, nossos futuros alunos, né, uma mensagem, né, deixar uma mensagem para aqueles que estão considerando aí a possibilidade de ingressar na área do direito militar, de participar desta pós-graduação. Qual que é a sua mensagem como um coronel veterano da polícia, mas também como um agente aí que esteve atuando como juiz, como um grande conhecedor desta área? Qual que é a sua mensagem? Primeira coisa, entendam que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Nós aqui, eu e a professora Cida, somos apenas instrumento do grande arquiteto do universo na capacitação de vocês, porque vocês são os escolhidos. Acreditem e pratiquem essa fé. E o que eu quero dizer para vocês? Que no país longínquo, numa cidade distante, havia um sábio. Por ser sábio, ele era invejado de muitas pessoas, e lá tinha uns hipócritas. E o hipócrita pensou, falou, já sei, eu vou desmascarar esse sábio. Ele está lá no alto da montanha meditando, eu vou pegar um pássaro, vou colocar nas minhas mãos, eu vou lá atrás dele e eu vou perguntar para ele se o pássaro está morto ou está vivo. E o hipócrita foi lá no alto da montanha, junto com ele veio toda a multidão. Chegando lá no alto, o sábio estava meditando, o hipócrita levanta as mãos com um pássaro nela, e junto com ele toda a multidão, e pergunta, ele levanta as mãos e pergunta, tu que diz ser o sábio, responda para mim e para toda essa multidão. Ele apontou para a multidão. Esse pássaro que está nas minhas mãos, ele está morto ou está vivo?
o sábio que estava de costas meditando, vira com aquele semblante angelical, olha nas mãos do hipócrita, olha dentro dos olhos dele da multidão e responde. A resposta está nas suas mãos. Meus queridos alunos, a resposta para tudo nas nossas vidas sempre esteve, sempre estará única e exclusivamente nas nossas mãos. Que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para o sucesso. E o sucesso começa agora. Basta você levantar e falar assim, sim, eu quero, eu posso. Depende só de você. Forte abraço, até o próximo encontro. Até após. Até após. E eu quero agradecer muitíssimo ao professor, ao coronel Gilmar Luciano Santos, que esteve conosco aqui nesse podcast riquíssimo, promovido pela Faculdade FAMIG e FEAMIG, para trazer para você essa novidade, esse conhecimento tão importante, tão raro para as profissões, para aqueles profissionais que querem atuar na área do direito militar. Fique conosco, siga-nos nas redes sociais e estaremos juntos aí para mais um podcast. Da nossa parte, Coronel Gilmar, muita gratidão pela sua participação. Eu tenho certeza que enriqueceu muito, mas principalmente que impulsionou muitas mentes aí fervilhando para conhecer. Então não fique aí fervilhando, venha fazer parte desse time de sucesso que é o time formado por essa equipe. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Opa! Tchau, tchau.